Sejam muito bem-vindos ao Descobrindo a Bíblia. E hoje eu quero dizer para vocês que nós vamos começar uma série sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Olha que interessante. Jesus ele cita 7 palavras naquele momento em que Jesus sai da ceia e vai para o Getsêmani, no momento de maior angústia, porque ele sabia que antecederia o momento em que ele se distanciaria da eternidade do Pai, e ele temeria porque ele sabia humanamente que ele enfrentaria todo aquele sofrimento, levaria sobre si todos os pecados, todas as nossas dores. Naquele momento, naquele exato momento, a angústia era tão grande que ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. E nós vemos que Jesus suou sangue. E a medicina diz que isto é raro, mas é provável, é possível. E 3 coisas poderiam acontecer, inclusive o primeiro um infarto no miocárdio, que a pressão sanguínea não iria aguentar. Outro seria um rompimento das veias, provocando até mesmo um derrame, um AVC. E o terceiro, a pressão sanguínea não conseguindo ali bombear em sua capacidade, o sangue sairia pelos poros. E a Bíblia diz, ele suou sangue. Naquele momento, após passar por ali pelas autoridades e também, inclusive, todavia, por Pilatos, ele vai para a cruz. Colocam sobre ele uma coroa, porque ele não era rei. Como rei, um rei tem coroa, um rei tem um manto, um rei tem um cetro, um rei tem um trono. Ironicamente, apontavam para ele: tu não é um rei dos judeus, então vamos colocar você uma coroa. Mas não era de prata, nem de bronze, nem de ouro. Foi uma coroa de espinhos. E os espinhos chegavam a um dedo de comprimento. Colocaram sobre ele um manto de rei, né? Colocaram sobre ele um manto vermelho, deixando ele quase nu. Deram um cetro de rei. O cetro foi um caniço de madeira. E o trono, que não era para ele, deram um trono, viu? O trono que era para Barrabás. Mas eles disseram: solta Barrabás, crucifica Jesus. Colocaram Jesus no madeiro e o crucificaram. Naquele momento, onde Jesus está na cruz, ele reverbera, ele cita as suas últimas palavras. E sabe quais foram as últimas palavras? É nesta série que eu quero falar para você, palavra por palavra, que são 7, e nela, cada uma delas, eu quero trazer uma lição do Evangelho para você. Me acompanha aqui no YouTube, que eu quero te ensinar as 7 palavras de Jesus na cruz, as 7 palavras que Jesus professou na cruz, que é daquele que faz, daquele que tem, daquele que é justo, daquele que os profetas anunciaram, daquele que todo o Antigo Testamento falou, daquele que a lei falou, daquele que é representado no Pentateuco, nos livros históricos, poéticos, proféticos, dos profetas maiores, menores, em toda a Bíblia, aquele que desde Gênesis e aquele que foi anunciado e entregue antes da fundação do mundo, como diz João e Pedro, que antes que o mundo fosse mundo, antes que tudo fosse formado, ele havia sido entregue por nós, e nós vemos pela palavra sobre ele, Cristo, Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aquele que tem o poder em suas mãos, aquele que tem o amor do Pai, sim, é dele. E nós vamos ouvir as últimas palavras de Jesus na cruz. Sabe o que te espera? 7 palavras. E sabe quais são as 7 palavras? Vou falar rapidinho aqui para você ir para o próximo episódio, para você ir para o próximo capítulo. A primeira palavra que Jesus falou na cruz foi: tenho sede. Tem uma grande lição nisso. A segunda palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A terceira palavra, quando estavam ali os 2 ladrões, um deles, agraciado pelo Espírito Santo, olhou para Jesus: Pai, lembra-te de mim. Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A quarta palavra que Jesus falou na cruz, olhando para Maria, sua mãe, meia mãe, ele disse: Maria,
eis aí o teu filho, falando de João. E aí ele olha para João, João, eis aí tua mãe. Você não tem noção das lições que tem e a lição que tem nessa expressão de Jesus. A quinta palavra que Jesus fala na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Que essa palavra tem uma relação com tenho sede, que trata-se da humanidade de Jesus e dos medos de Jesus. Eu vou te explicar que o medo de Jesus não era do sofrimento, não era dos cravos, não eram das chicotadas, não eram dos xingos, não eram da dor física. O medo de Jesus era outro e naquele momento, humanamente, ele se sentiu abandonado. A sexta palavra de Jesus na cruz é tetelestai. Isso aqui vai dar pano para manga. Tetelestai, está consumado. E a sétima palavra que Jesus disse na cruz é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ei, quer conhecer o Evangelho comigo? Vamos estudar juntos as 7 palavras que Jesus disse na cruz? Bora lá? Vamos lá? Vamos entender essas palavras, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida através das últimas palavras que Jesus falou na cruz. Gente, eu fico louco, eu fico brisado quando eu vejo nos evangelhos as vezes que Jesus perguntou alguma coisa, as perguntas que Jesus fez aos discípulos, a pessoas aleatórias, perguntas que Jesus fez aos religiosos, às facções, os judeus em geral, mas os fariseus, saduceus, essenos, zelotes, enfim. E as perguntas que fizeram para Jesus e a forma que Jesus responde a essas perguntas, gente, tudo isso é maravilhoso, as palavras dele. Mas nesta série nós falaremos sobre as últimas palavras de Jesus que antecederam a sua morte, as 7 palavras da cruz. Eu quero você no próximo episódio estudando comigo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Tamo juntos!